nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a memória dos santos Timóteo e Tito, dois dos discípulos de São Paulo, discípulos de Cristo também, que foram bispos naquelas comunidades que São Paulo evangelizou e por isso são um modelo de fé, um modelo de fidelidade e um modelo de guia para o povo de Deus. Nesta Eucaristia pedimos ao Senhor que nos conceda o dom da fé e o dom da fidelidade para podermos ajudar os nossos irmãos a encontrar o caminho para o céu, construírem o reino de Deus. Temos consciência da nossa fragilidade e do nosso pecado, por isso, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste de São Tomás de Aquino um exemplo admirável de santidade e de amor às ciências sagradas, dai-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e de imitar a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara,
recebeu o poder de ser mãe já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. E por isso também de um só homem, um homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem obtido a realização das promessas. Mas vendo-as e saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim falam mostram claramente que procuram uma pátria se pensassem na pátria onde tinham saído, teriam tempo de voltar para lá. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, que era a pátria celeste. E como Deus lhes tinha preparado uma cidade, não se envergonha de se chamar seu Deus. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único, Isaque, que era o depositário das promessas, como lhe tinha sido dito. Por Isaque será assegurada a tua descendência. E ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, ele recuperou o seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. O Senhor nos deu um Salvador poderoso na casa de David, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão daqueles que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. O juramento que fizera Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça, de o servirmos um dia sem temor, livre das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça na sua presença todos os dias da nossa vida.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca d'água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Porque estáis tão assustados, ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. No mundo de progresso como o nosso, estamos habituados a contar connosco. Estamos habituados a pensar em nós como os senhores do mundo, aqueles que podem fazer tudo, pôr e dispor, conseguimos controlar tudo, dominar tudo e resolver todos os problemas. Pensamos apenas em nós, de maneira egoísta, muitas vezes. E o que o Evangelho de hoje nos mostra é que, de facto, somos pequeninos no meio do mundo. Somos, de facto, muito frágeis. Somos, muitas vezes, impotentes para aquilo que acontece na nossa vida. As tragédias, o infortúnio, as graças, parece que nos vêm provar constantemente que somos pequenos. E muitas vezes a solução é o desespero, é a revolta, mas Deus mostra-nos que Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa força, porque Ele é todo-poderoso, de facto. Ele é o Senhor e o Criador de toda a realidade. Isso não quer dizer que Ele use a realidade a seu belo prazer. Não quer dizer que Ele interfira constantemente no mundo para facilitar a vida. Deixa que as coisas sigam de acordo com as suas regras e desafia-nos a confiarmos nele. Desafia-nos também a não termos uma atitude passiva, mas a estarmos dispostos a ir para a outra margem do lar, a atravessarmos este mar profundo, que amedronta, que assusta, mas que permite alargarmos o nosso universo, alargarmos as nossas perspectivas, não nos deixarmos estar confinados àquele pequeno mundo que é aquilo que conhecemos e que temos como tranquilo, que temos como habitual, que já dominamos ou que já entendemos, mas Jesus desafia-nos a irmos sempre mais além. A abrirmos, de facto, as portas do nosso coração ao mundo, mas em primeiro lugar também a Deus, a deixar que seja Ele aquele que nos guia, porque estáis assustados, ainda não tendes fé. De facto, a fé para perceber o que é verdadeiramente importante. A fé para perceber o que é que realmente conta na nossa vida. O que é essencial para a nossa salvação, para a nossa vida como pessoas, filhos de Deus, chamados a viver em comunhão uns com os outros e a criarmos condições para nos desenvolvermos em comunhão, não isoladamente, não de maneira egoísta,
focados apenas em nós, mas em comunhão. Em primeiro lugar na nossa família, depois na nossa comunidade e na própria humanidade, fazendo este percurso de discernimento daquilo que podemos fazer em cada momento, para que, de facto, possamos todos chegar à salvação, chegar à casa do Pai. Porque é para aí. Esta vida é demasiado importante e demasiado valiosa. A nossa própria vida é demasiado valiosa para se extinguir no fim de 100 ou mais ou menos anos, mas no fim daquilo que é a vida humana aqui. Valemos demasiado para termos apenas essa existência tão curtinha. Deus chama-nos à eternidade, a vivermos no seu amor, transformados, de facto. Não sabemos como, porque ninguém nos explica, nem mesmo o próprio Jesus nos explicou, mas sabemos que viveremos na felicidade, nesta superação do mal, da fragilidade. Encontraremos a nossa verdadeira essência, a capacidade de sermos aquilo para o qual Deus nos criou. No amor. O amor que vamos experimentando já aqui na nossa peregrinação na Terra. O amor e a compaixão uns pelos outros. Esta capacidade de nos doarmos aos outros, de nos entregarmos aos outros, de darmos a vida por uma causa maior e mais importante, sem a relativizar. Perceber que, de facto, a vida vale na medida em que é assumida como uma tarefa, como um dom. Sim, é um dom de Deus, mas também é uma tarefa. Não nos podemos limitar a cruzar os braços e a esperar que as coisas passem à nossa volta, a esperar que o tempo passe, que as coisas se resolvam, que os outros tratem disto ou daquilo. Nós fazemos o que pudermos, com a consciência de que, quando não pudermos, Deus depois providencia. Foi isso que aconteceu. Os apóstolos, quando viram a tempestade, em vez de correram logo a Jesus. Não te importas que a gente morra? Foi logo a primeira busca de Jesus. E ele diz: porque estáis assustados. Porque estáis assustados. De facto, há muita coisa que nos assusta. Mas temos Deus connosco. E aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, que é termos a capacidade de fazer algo, de sermos pessoas com a nossa dignidade intacta, com a nossa personalidade intacta, não nos deixarmos mover pelos interesses sociais ou económicos ou culturais, mas procurarmos encontrar a essência do ser humano, compassivo e que ama. Então, que este exemplo de Jesus, que nos convida constantemente a passarmos ao outro lado, ou seja, a irmos ao encontro dos outros, a irmos ao encontro do mundo novo, a irmos ao encontro de um amanhã cheio de esperança e de aventura. Não tenhamos medo de avançar, porque Deus está connosco. E mesmo que às vezes pareça que Ele está a dormir, mesmo que às vezes pareça que Ele não se manifesta, que Ele não existe, muitas vezes dá-nos a impressão que Deus já não existe, tenhamos fé, porque Ele manifesta-se nos momentos certos e o resto dá-nos a oportunidade a nós para manifestarmos também as nossas capacidades, para superarmos as nossas capacidades e para podermos ir mais além daquilo que pensávamos. De facto, nos momentos de desafio, é aí que a humanidade se manifesta na sua verdadeira essência, sendo capaz de vencer os obstáculos que diariamente se colocam diante de nós. Nesta Eucaristia estão dois casais que
vivendo é uma aventura já de 50 anos, um com o outro, o José Rodrigues e a Maria Arminda, e o Arménio Simões e a Lídia Marques, querem dar graças a Deus pelo seu matrimónio e querem renovar os seus votos. Caríssimos irmãos, no aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que os compromissos sejam confirmados com a graça divina. Rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós rezamos com eles e por eles. Apresentam as alianças. Tem as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem trocar as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãos e irmãs, os apóstolos, ao verem o mar acalmar-se a uma palavra de Jesus, perguntavam: quem é este homem? Peçamos ao Pai que nos revele o mistério do seu Filho e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros e fiéis das comunidades eclesiais do nosso país, para que a narração da tempestade acalmada os confirme na certeza de que Jesus é Filho de Deus que veio ao mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos países lusófonos e pelos responsáveis que os governam, para que possam descobrir que o melhor que podem receber de Deus é o renascimento da fé cristã e a palavra do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se encontram em perigo no mar da vida, para que Jesus lhes acuda, como aos apóstolos, e transforme as tempestades em bonança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que passam por dificuldades que parecem insolúveis, para que tenham fé como Abraão, como Isaque e como Sara, e recebam os bens que não se veem, mas se esperam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis e catecúmenos da nossa paróquia, para que apreciem e agradeçam os bens do mundo e aspirem aos bens da pátria celeste, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus, nosso Pai e Senhor de misericórdia, ensinai-nos a conhecer cada vez melhor o vosso Filho através das palavras e prodígios narrados no Evangelho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício que vos apresentamos com alegria na comemoração de São Tomás de Aquino, e fazei que, fiéis aos seus ensinamentos, consagremos toda a nossa vida ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Tomás, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco, Santa Giacinta Marto, São Tommaso d'Aquino, e todos os santos que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Fazei, Senhor, que o sacramento recebido nos dê a verdadeira vida, para que, celebrando com alegria a comemoração de São Tomás de Aquino, limitemos também o exemplo da sua ação apostólica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I'm blessing the religious objects. Agora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assistir benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a